sortido. Eu peguei de Jaú, Bauru, 60 quilômetros de minha rede. Estranho. Eu só tenho uma. Onde dormi. 5 da manhã, preparando. Onde que eu parei? O carro fez assim, ó. Um golzinho, reto, né? Foi desse jeito. Parei na outra pista e joguei de volta. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o Claudinei Valdemar Galo. Ele é secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373. Ou, se você preferir, você deixa a sua mensagem, sua pergunta na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Secretário, obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite. Eu queria que o senhor desse uma saudação para o nosso internauta do Diário de Suzano que está nos acompanhando. Boa tarde a todos os internautas que acompanham o Diário de Suzano. Muito obrigado pelo convite, Edgar. Espero nesse momento, essa entrevista, nós podemos aí responder a todas as perguntas do internauta, esclarecer algumas dúvidas que possam ter e estamos à disposição. Tá certo. Secretário, eu queria começar então falando, a gente sabe que está tendo algumas intervenções aqui em Suzano, né, em alguns bairros, né, intervenções de sinalização. Eu queria que você falasse um pouco quais são os bairros que estão sendo atendidos, né, e quais tipos de trabalho que já começaram a ser feitos aqui em Suzano. Hoje são 33 intervenções, né? Parece que o último levantamento, né? Tapa-buraco, pintura de faixa e entre outras coisas. Sim, hoje o trânsito trabalha 24 horas, ou seja, de dia, de noite, nós estamos aí nas ruas. Não visamos hoje só a malha central, como na antiguidade se fazia muito. Hoje a gente tem lembrado bastante dos bairros de Suzano. Essa necessidade que existe no bairro para um trânsito mais seguro, para uma redução de acidentes. Isso tem sido feito hoje. Atualmente nós estamos no Jardim Natal, revitalizando 4 ruas. Isso tem sido feito pelo trânsito, essa revitalização, tanto de massa asfáltica, como também de sinalização, implantação de nova sinalização, de lombadas, de placas de sinalização, tudo mais. Estamos também no Jardim Miguel Bada, durante a noite, essa semana desde segunda-feira, estamos ali revitalizando todo aquele ponto, implantamos algumas faixas de pedestres que existem ali próximo ao número 2200, onde houve muitos acidentes, e com essa implantação a gente tem convicção que já haverá uma redução plausível de acidente de trânsito, não causando vítimas nesse sentido e dando sequelas aí, tanto para a vítima como para seus familiares no dia a dia. Qual a quantidade de pessoas na equipe, secretária, que estão atuando hoje aí? Hoje o trânsito conta com 96 funcionários. Dentre eles nós temos os agentes de trânsito, os agentes de transporte, que fiscalizam o transporte, e também 23 pessoas que trabalham dia a dia no setor de operacional. São as pessoas que fazem pintura de rua, então de dia, de noite, troca de placas e outras coisas mais que demandam, pinturas de abrigo de ônibus, outras demandas que necessitam no trânsito da nossa cidade. O senhor tem um levantamento porque assim, uma das perguntas que o pessoal mais faz é em relação ao tapa-buraco, né? Algum número de tapa-buraco que já nesse ano já foi desenvolvido aqui em Suzano? Sim, nós temos cumprido aí mensalmente, em média, cerca de 68 ordens de serviço, ou seja, 68 locais. Visto que uma rua, por exemplo, não tem um buraco. Devido não só no centro, né? Está espalhado aí, né? Na nossa cidade toda. Nós temos uma cidade com 202 km², 202,6 km². É uma cidade extensa. Lógico que algumas ruas não são nem ainda pavimentadas. Isso é um projeto que tem se alargado aí, levar a pavimentação para aqueles que não têm. E o tapa-buraco tem diariamente sido feito esse trabalho. Devemos lembrar que existem algumas ruas que não cabem um tapa-buraco, ou seja, pelo abandono que houve em administração anteriores, por várias causas que não convém explicar, que nós não podemos aqui dar desculpas, sim soluções. Então, por essa medida, depende desses locais do recapeamento. Então, isso aí, o trânsito tem feito esse levantamento, passado tanto para obras como o nosso prefeito Rodrigo Achiuchi, para que a gente possa essas ruas ser recapeadas. Prova disso que no Jardim Natal a gente conseguiu aí, em menos de 10 dias, nós estamos em fase conclusiva da rua Maria Helena, terminando essa rua que é mais extensa, uma rua de 580 metros de extensão por 9,5 de largura,
Então nós estamos aí terminando essa última rua da Maria Helena. Acredito que até sábado, no máximo segunda-feira, nós estamos com essa rua concluída e já é um bairro que todas as deficiências que existiam de massa asfáltica, de rua, hoje já está sanado. E outros agora a gente tem a programação desse local, ímos para o Jardim Saúde, ímos também para o Jardim Nazaré, temos uma programação aí pelo trânsito, isso pelo trânsito, também para o Monte Sion, que é um bairro do outro lado da pista, e dentre outros bairros. E obras em consequência disso, dessas deficiências que tem, também fazendo a sua parte. Hoje é sabido que o setor de obras está lá no Jardim Dora, recapeando o corredor de ônibus, dentre as dificuldades que existe aí para uma melhora de dignidade de vida para todo morador de Suzano. Acaba sendo uma parceria, né, do Obras com o trânsito, né? Vocês fazem eu acho que o grande quesito que eleva o nosso prefeito hoje é essa parceria e esse conjunto da secretaria. Hoje o trânsito ele trabalha muito em conjunto com obras, nós trabalhamos muito em conjunto com a educação de trânsito na parte da educação, a posturas do nosso secretário Wells, secretaria do secretário Wells, trabalha muito em planejamento, então os planejamentos saem em conjunto. Isso aí quem ganha é a cidade. Então não existe hoje uma prefeitura que é a secretaria A, B ou C, é uma prefeitura só, o que o Rodrigo tem pregado isso para nós no dia a dia, e isso eleva que a cidade ganha com isso, essa união. Essa união é que faz prosperar a cidade. Secretário, o último levantamento que a gente teve parece que 30 mil buracos que tinham sido tapados nos últimos meses, né? Mas o senhor reconhece ainda que ainda tem um caminho longo ainda para percorrer aqui em Suzano? Sim, esse serviço de tapa-buraco, vou dar um exemplo para você, Edgar. Nós tivemos no Jardim Natal, o recapeamento de lá foi realizado em 1984. Eu digo a você que sou um morador próximo daquele local, cidade, bairro vizinho da nossa cidade, não me lembro de ter visto um reparo daquela via. Nós estamos falando de algo que se passou aí 34 anos e não houve um reparo. Então, isso aí vai danificando ao tempo. E ali, você vê, nós temos várias empresas, a antiga Reus, que hoje o outro nome você tem aí a Nadir Figueiredo, que passa por aquelas proximidades, veículos de cargas com peso grande. Então isso danifica mesmo o asfalto, danificando o asfalto acaba dando trincas na casa, tudo mais, é algo que não está preparado para aquela circulação. E hoje, graças a Deus, a gente tem feito esses reparos e com isso a gente sana vários problemas para a nossa cidade, com relação ao trânsito também, com a melhora de não danificar uma casa, danificar o seu carro, além de tudo, um trânsito mais seguro naquele local. O senhor falou de caminhões, a gente vê às vezes aqui no centro de Suzano verdadeiras carretas passando pela cidade, né? Existe alguma fiscalização, algum tipo de regulamentação de circulação para esses caminhões pesados? Como que é feito isso aí? Sim, toda a via que é realizada o trabalho asfáltico, tudo mais, ela tem aquele limite de pesagem. Infelizmente, nosso Brasil, por usos e costumes, por os costumes que as pessoas possuem, eles não respeitam às vezes. O caminhão ele é feito para 15 toneladas, a rua foi preparada para recebimento daquele caminhão de 15 toneladas, e ele vem com 25, com 30, foge das balanças, aí eles passam pelos bairros, e não passa pelo local que deveria passar numa balança rodoviária, tudo mais. Então isso aí é algo de costume. Quando eles são surpreendidos, são autuados, realmente apreendidos, de acordo com as normas legais que nós temos no nosso Código de Trânsito. Periodicamente fazemos essa fiscalização na área central. Nós sabemos que nós temos o horário correto para carga e descarga, tanto na Benjamin quanto na Glicéria, essas áreas mais centrais, que são mais complexas do trânsito do dia a dia. Qual que é o horário hoje, secretário, Isso. de carga e descarga hoje que pode ser feito? O horário é das 20h30 até as 8h30 da manhã. Esse horário pode ser feito a carga. Sim, esse é o horário estipulado por lei do município. Tivemos algum pedido de modificação, cada pessoa é sabido que cada um quer a sua conveniência. Um comerciante fala, não, mas eu quero acordar mais tarde, queria que fosse até 9h30. O outro já acha que se for até 9h30, que isso vai atrapalhar o movimento do comércio dele. Então, o que a gente faz? A gente procura encontrar o consenso do que é o melhor para o fluxo do trânsito da cidade. Certo. Essas intervenções, o senhor falou que um dos objetivos é estar reduzindo o número de acidentes. E qual que é a expectativa de reduzir em quanto? 20%, 30%? Qual que é a expectativa ou não tem ainda esse levantamento? Sim, temos sim. Edgar, uma boa pergunta. Queria frisar para você que nós tivemos uma surpresa muito grande, muito plausível na nossa cidade. No mês de julho de 2018, nós tivemos 5 mortes, infelizmente, 5 mortes em vítimas de trânsito na nossa cidade.
Então, a gente trabalha com metas, né? Então, infelizmente, nós tivemos que jogar uma meta menor até para redução. Então, a nossa meta, lógico que o 0 seria o conveniente, não ter mortes, mas nós procuramos uma meta de 2 acidentes com vítimas fatais, infelizmente. Essa era a nossa meta de diminuir. Só que nós ficamos mais surpresos que isso. No mês de julho de 2019, Suzano foi uma das únicas cidades do estado de São Paulo que teve índice 0 em acidentes com mortes na cidade em vias municipais. Ou seja, Suzano bateu qualquer meta de qualquer cidade do estado de São Paulo. Nós fomos agora parabenizados pelo estado de São Paulo, recebemos há uns 10 dias atrás, o mês de julho, 8 dias atrás, finalizando o mês, dia 31, à meia-noite e pouco, eu recebi no meu e-mail, até porque é um sistema, é o InfoSiga, e ele me deu o dado que Suzano havia 0 acidentes no mês de julho de 2019. Isso foi a felicidade do mundo, é um trabalho que a gente tem feito intensamente com o pessoal da educação de trânsito e muito mais, com essa sinalização que faz no dia a dia. A própria sinalização e o trabalho de consciência de educação do trânsito é que nos leva até essa redução. E Suzano está de parabéns, eu felicito aqui todos os funcionários que trabalharam com essa meta. A meta não foi cumprida, ela foi ultrapassada. Você tinha uma meta de 2, você reduziu 0. Eu fico muito feliz em saber que nenhuma mãe, nenhum pai chorou pela morte de um filho ou de um ente querido. Isso não tem satisfação maior para um secretário, para um prefeito ou funcionário que dia a dia visa com o quê? Com a vida, com a diminuição de acidente de trânsito com vítima na nossa cidade. Secretário, tem bastante internauta participando aqui conosco, uma grande parte parabenizando o seu trabalho, mas tem uma pergunta aqui do Carlos Araújo, que é isso que o senhor está falando aí, que gostaria de saber se tem, ele quer saber se tem algum trabalho sobre educação no trânsito sendo feito ou vai ser desenvolvido. Sei que tem, a Secretaria faz todo ano, né? Acho que é no mês de setembro, parece, né? Antigamente, nós temos a Semana do Trânsito, que o Dia Nacional do Trânsito é 22 de setembro. E, então, geralmente, as cidades fazem a Semana Nacional do Trânsito. Suzano, a partir do mês de agosto, quando assumi, dia 31 de julho, iniciando dia 1º de agosto, o grande desafio nosso era o quê? Era fortalecer a educação do trânsito e a sinalização da cidade. Com a bondade de Deus aí tem nos ajudado bastante com as dificuldades que a gente vence no dia a dia. Isso tem funcionado. Só no mês de maio, que nós tivemos o Maio Amarelo, nós fizemos 9 campanhas de educação de trânsito. Hoje, inclusive, ocorreu uma campanha de educação de trânsito lá na Casa Branca, na escola, juntamente com a Escola Mércia Amaral, que é uma parceria, como eu disse, com a educação. Então, o que a gente tem feito? Feito essas campanhas em escolas e próximas escolas, que é um fluxo muito grande de pessoas, não só de alunos, mas seus pais, são aquelas pessoas de vans que levam os alunos à escola. Para quê? Para que isso a gente possa fazer uma conscientização naquelas crianças, eles serem nossos multiplicadores, ou seja, levar para os seus pais o que pode e o que não pode no trânsito. Eu sempre digo que é muito melhor você ter que educar o seu filho do que ele te educar. Imagina você, meu amigo Edgar, o seu filho dizer assim: pai, o senhor passou no farol vermelho, não pode. Aí você vai se sentir como? Que eu tinha a obrigação de dar o ensinamento para o meu filho e de repente eu recebo o ensinamento dele. Isso é até um pouco vergonhoso para um pai. Então, na próxima vez, certamente o pai vai lembrar dessa situação do filho, que os filhos também nos ensinam muito, essa grande verdade, ainda mais com essas internets que nós temos hoje, com todo esse avançamento que nós temos aí da tecnologia, nós temos um aprendizado com o filho. Isso aí nos traz uma vergonha. Isso aí faz o quê? Faz com que você repense o que o seu filho te falou e, de certa forma, você consiga respeitar mais o trânsito. E isso é que reduz ele. Mas o nosso pessoal de educação de trânsito hoje, juntamente com a agência e todo o nosso operacional, funcionários administrativos também, visa hoje o quê? Campanhas mensalmente. Então, certo que no mês de maio foi um mês atípico, então nós temos o Maio Amarelo, que é um mês de grandes campanhas, tivemos 9, mas todos os meses a gente faz de 5 a 6 campanhas. Mês de setembro nós temos já 12 campanhas para serem feitas, inclusive o nosso passeio ciclístico já marcado. Então isso aí faz o quê? Que nós podemos trabalhar mensalmente com as campanhas que levam um fluxo menor de acidentes. Secretário, a Suzano está de parabéns pela redução no número de acidentes, mas tem um problema que é em relação ao desrespeito às regras de trânsito. Né? Aqui a gente o Diário de Suzano fez um levantamento aqui com base na Secretaria. No primeiro semestre foram mais de 52 mil multas no trânsito. E a maioria, 20% velocidade superior permitida pela lei, né?
Você acha esse número um número muito alto? O desrespeito continua? O que o senhor pode falar desse número, análises? Então, Edgar, quando você fala um número 52 mil multas, eu digo para você que fui secretário em 2014, 2015, nós fazíamos mensalmente 14 mil multas. Hoje são autuados 8 mil, então nós reduzimos bastante. Agora, quando houve até pessoas, vamos aqui citar nome para não ser deselegantes, houve um político que disse, não, Suzano tem, cada morador recebe 3 multas por ano. Gente, essa matemática dele não funciona. Por quê? Suzano não recebe. Quando a gente fala multa de velocidade, onde são instalados nossos radar hoje? Nossos radar, na verdade, são instalados em pontos que recebem pessoas de fora. Você tem hoje um radar na Marginal do Una que recebe pessoal da BCD. Então, a pessoa vem correndo para a faculdade, não são pessoas que residem em Suzano, são pessoas que vêm de fora. Então, essa matemática não bate. E então, não sabe também que tem os radares, né? Eu tenho um levantamento, se tivesse me pedido esse levantamento, eu teria fornecido. Eu tenho um levantamento que dessas 8 mil multas que é feito por mês, eu falo para você, 4 são de radares. Dos radares, menos de 700 multas são de suzanenses, são de pessoas de fora, ou seja, pessoas que passam na cidade sem respeitar a nossa norma de trânsito. Aí, infelizmente, a multa também é algo que educa, porque a pessoa sabe o quê? Se eu receber a multa, eu vou ter um problema de ponto, além do valor que eu pago da multa, o meu problema financeiro, eu tenho também uma pontuação que pode me dar uma suspensão da CNH, ou também, dependendo da situação, após a suspensão, se continuar sem dirigir, tiver uma outra infração, uma cassação de CNH, ficar 2 anos sem dirigir, depois novamente tirar. Isso é um transtorno muito grande. Pessoas muitas vezes dependem do carro. Então essas pessoas que são de fora também transgridem bastante. Então essa matemática que se falou, que noticiou alguns dias aí na internet, eu não concordo com ela. Porque se tivesse feito o levantamento, quantas multas de radar são feitas em Suzano, eu digo para você que menos de 1000 multas são suzanenses. E o restante é pessoa de fora. Os radares nossos você pode verificar que são nas altas de alto fluxo. Então são pessoas que vêm do ABCD, nós temos os radares da Prudente de Moraes, são pessoas que vêm de Itaquá, de Ferraz, de Poá, de Guaianás, que vêm por dentro. Então são pessoas que vêm pela Trabalhadores, que entram por dentro. Então são rodovias de alto fluxo, existe a necessidade para quê? Para que não ocorra um acidente ali. Então essa matemática, eu digo para você, que hoje Suzano se educou bastante. Temos muito ainda para trabalhar em cima disso, com certeza. A educação de trânsito não vai parar, é algo que a gente tem dia a dia procurado se especializar melhor e com mais eficácia, para que a gente reduza o acidente de trânsito e salve as vidas. Só uma curiosidade, o senhor é a favor dessa polêmica que surgiu em relação à pontuação ser maior do que os 20 pontos? Você acha que isso pode gerar um problema maior de mais infrações de trânsito? Isso aí eu vou dar uma opinião pessoal, até porque eu como secretário não vejo, me sinto à vontade para... Eu sou contra. Eu acho que isso, como a gente trabalha com educação de trânsito, visando o melhor para salvar a vida, eu acho que isso aí faria com que a pessoa infringisse mais o nosso Código de Trânsito. Eu acho que existem outros parâmetros que você possa fazer sem aumentar o número de pontuação. Eu acho que o que existe, algumas coisas do nosso Código de Trânsito, por exemplo, nós temos aí, se você andar sem a viseira do seu capacete de moto, o que pode acontecer? Uma fagulha, algo nesse sentido, tirar a sua vida. Se você está pondo em risco, você está assumindo um erro pessoal. Ao contrário, que isso dá uma multa de cassação, de suspensão da carta. Então, se você andar com o capacete com a viseira levantada, o Código de Trânsito traz que você terá uma suspensão da carta se assim for autuada. Enquanto você passar no farol vermelho, na estação férrea, logo após que parou um trem, e ali você põe em risco 30, 40 pessoas, isso dá apenas uma infração de natureza grave que não te causa a suspensão. Então, eu acho que deveria ter um enquadramento mais agressivo com relação a isso. Ao que você põe em vida, o que é o risco seu e o que é o risco de terceiro. Entendeu? Agora, com o aumento da pontuação, eu acho que isso aí traria um número maior de acidentes, na minha opinião pessoal. O número de carros tem aumentado em Suzano, né? Ano a ano, né? É um trabalho maior. Não em Suzano, eu acho que em todas as cidades crescem, né? Uhum. O que nós temos que dizer é o seguinte, na última década, nós tivemos aí pouco mais que o dobro de veículos na cidade. E nós não tivemos um preparo para isso. Eu convido qualquer internauta, convido o Edgar, a sair comigo e mostrar quais as vias de grande fluxo que foram criadas em Suzano nos últimos 10 anos. Não existem. Então nós temos aí o projeto aí do Rodanel para vir para cá,
Nós temos aí algumas vias, mas estão tudo em planejamento. Hoje, digo para você que já está aí praticamente concluído. Então nós temos lá 7 de setembro, que saíram ali na Regina Cabral Mendonça, que seria um grande avanço, toda aquela orla que vem das cidades de Ferraz, Poá, como eu disse agora, Guaianás e tudo mais, já se encaminhariam para ali. Nós temos a Marginal do Una, que está em fase conclusiva, até final do ano, início do primeiro mês do ano, está aí inaugurada, o que vai levar isso a um grande avanço. Então, é uma circulação maior. Nós temos o Dona Benta hoje, que está em fase conclusiva, que vai dar, só para você ter uma noção, estive lá essa semana, fiquei por quase 2 horas no momento de pico. Nós tínhamos uma circulação de carro lá, X, hoje você tem Y, ou seja, você não tem mais aquele fluxo de travamento. Então você vê, as pessoas estão levando para fazer o percurso da delegacia de polícia, onde é o primeiro DP, ali no Boa Vista, até a Kimber ali, a fábrica que nós temos ali, estava se levando 18, 20 minutos, hoje está levando 3, 4 minutos. Então o fluxo andou, só com aquela saída dos ônibus, das vans que estão indo por aquela, ao lado, aquela pista nova foi lá, e está concluída. Então, mais 1 mês, 2 meses concluída, o trânsito já está com toda a sinalização para implantar ali, um farol, um sinal semafórico novo lá, tudo com LED, tudo mais. Então isso aí dá um fluxo maior. Agora, isso são o que está ocorrendo hoje, só que nos últimos 10 anos você não teve esse planejamento e esse avanço no trânsito. Então, complicou. Nós temos a obra da Sabesp aqui na Prudente de Moraes, depois do viaduto, é uma obra que começou, parou por conta de uma pedra que se encontrou lá. Aí complica bem, né? Aí complica, viaduto, a cidade fica travada, porque o fluxo central do trânsito, ele deságua nesses locais. Nós temos que entender, nós passamos aí por 2, 3 meses, nós tivemos a Regina Cabral Mendonça, que estava em obras, que hoje foi concluída, nós tivemos aqui a Fittipaldi em obras, que agora foi concluída. Então, o fluxo vai melhorando automaticamente. Nós temos agora a Jorge Ben Maluf, que estamos aí terminando um projeto para que tenha uma alça direto da Fittipaldi para Jorge Ben Maluf, porque quando se fala, inaugurou Orquídeas em Mogi, muito bonito, uma via de aí 103 milhões com dinheiro do governo estadual, federal, isso é muito bom para a nossa cidade vizinha, nosso Alto Tietê. Nós trabalhamos realmente em conjunto. Eu fico muito feliz quando Mogi, quando Poá, Ferraz, tem as novidades do trânsito. Mas a gente, o que nós fizemos? Toda a readequação de pintura, sinalização. Agora, quando chega próximo ao terminal rodoviário, há aquele entroncamento. Então, nós já estamos tirando aquele terminal de van, acoplando em outro lugar, procurando fazer essa alça, o que daria um fluxo normal. O que vai ter ali, secretário, entre a Jorge B e a Então, ali nós temos um projeto em fase conclusiva, praticamente está pronto. Amanhã já estamos encaminhando para o prefeito, eu e o Elcio, o nosso secretário Elvis, esse conjunto que eu falo que é importante. Olha que importância, o trânsito trabalhou em conjunto com a Secretaria do Elvis, que é o planejamento, com os arquitetos dele, com o engenheiro de tráfego. Então, isso aí dá o quê? Um fluxo muito rápido para a cidade. Em 15 dias nós fizemos todo esse projeto, já está em fase aí conclusiva, amanhã estamos entregando ao prefeito. O prefeito já está indo em busca, já tem algumas propostas em busca de... O que seria uma rotatória ali? Não, uma rotatória. Ao lado nós temos espaço para uma rotatória e uma alça direto. Uma alça saindo direto da Fittipaldi para a Jorge Ben Maluf. O fluxo aumentaria, seria muito rápido. Nós temos muita gente que vem. Hoje você vai para Trabalhadores, você tem dois caminhos para aquele local. Você saindo da Jorge Ben Maluf, se você entrar direito, você vai pelo Miguel Badra. Se você for reto, você pode sair aqui em Poá, já sair direto no Rodoanel, que já desemboca na Dutra ou também na Trabalhadores. Então você tem vários acessos. Então, esse acesso desse pessoal que vem de lá já tiraria esse fluxo da Jorge Ben Maluf com a Prudente de Moraes, que é o grande fluxo que nós temos ali. Os terminal de ônibus, das vans, os transportes clandestinos, seria um pouco mais para frente, onde existe uma baia hoje. Com a baia você tira aquele fluxo que fica lá atrás. O táxi também é acoplado em outro local. Do lado do terminal ali, né? Sim, tudo isso aí você leva um fluxo melhor. Então, a cidade, infelizmente, não é uma cidade planejada, mas você tem que ir no dia a dia fazer programação e fazer o quê? Planejamento para que o trânsito flua melhor. Certo. O prefeito, ele falou que vai reivindicar uma ajuda do governo do estado para revitalizar Jorge Ben Maluf até a Avenida das Orquídeas, que também é um ponto importante. O senhor vê assim também, em relação à SP66 do outro lado, né? Que sim, a Orquídeas congestiona, né? Na verdade, nesse trecho nós não achamos congestionamento. O grande problema que nós temos é sabido que naquele local você tem um polo industrial. Você não tem residência ali da Jorge Ben Maluf, da estação até a Orquídeas, o maior polo ali é industrial de Suzano. Então, o que acontece? Durante o dia a gente tem um grande fluxo de caminhões, carretas, de carga, descarga. Hoje as firmas,
estão se adequando e fazendo estacionamento no seu interior. Na verdade, nós temos aí onde era a antiga Produquímica, que é uma firma hoje de fertilizante, só nesse local nós temos ali a carga e descarga diária de 40 a 60 carretas. Então é um fluxo muito grande. Então eles já estão terminando aí mais 30 dias, já estão terminando o estacionamento dele interno, então esses veículos já vão ficar acondicionados no estacionamento dele. Isso tira o fluxo da rua. Tirando esse fluxo da rua, você tem uma movimentação mais rápida de veículos. Agora, não só a revitalização dessa rua é importante, como também essa alça que eu estou dizendo que sai da Jorge Ben Maluf e integra, sai da Fittipaldi e integra a Jorge Ben Maluf. Isso seria a grande questão, essa ligação de ambas as avenidas. Certo. Secretário, eu queria perguntar um pouco sobre o transporte público, né? Eu queria saber, assim, se a Prefeitura tem projeto ou vai fazer algum pedido para a empresa concessionária em relação a aumentar as linhas de ônibus na cidade. E também uma outra pergunta em relação ao Terminal Sul, que tem um projeto que é em conjunto com a CPTM, na verdade a CPTM que faria, né? Que é o Terminal Sul na Prudente de Moraes. Eu acho que hoje nós temos o terminal rodoviário, que é na região norte. Eu diria que na região sul, eu acho que muito mais importante que esse terminal, que já tem hoje o terminal aqui da Zona Norte, eu acho que nós temos que pensar num terminal que é o que o prefeito já está, o prefeito Rodrigo já tem pensado e tem debatido. Ele toda vez que me fala sobre isso, ele fala, não é para hoje nem para amanhã, é para ontem. Essa é a resposta dele. Ele tem me alfinetado bastante com isso, com razão. Não só eu, como está envolvido várias secretarias, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Loduca, do próprio Elvis, o Trânsito. Então, um conjunto de secretarias para quê? Para levar um terminal para Palmeiras. Palmeiras, eu sempre falo para ele que passou da hora para ele ter o terminal lá. Até para que nesse terminal a gente consiga fazer o que? A integração. Hoje a integração ela é feita somente para quem tem um cartão bom, já existe hoje. Então, se você é portador do cartão bom, a sua empresa, ou você adquiriu ele no dia a dia, você consegue fazer a integração. E as pessoas que pagam em dinheiro, você não consegue controlar isso. Com o terminal, a pessoa desembarca e embarca para outro local no próprio terminal. Então, ele não tem custo nenhum. Então, a população ganharia muito com isso, uma segurança muito maior no terminal, uma agilidade muito maior, uma segurança em todos os quesitos, a nossa população ganharia com isso. Então, eu acho que a prioridade hoje, não só da população, e também do nosso prefeito e até da Secretaria de Transporte hoje, é o terminal em Palmeiras. Esse anúncio, é lógico que o nosso prefeito em breve vai dar, tenho certeza disso, está em fase conclusiva, nós tivemos muita dificuldade em conseguir a área, então nós temos também um grande problema naquele local do meio ambiente. Então por isso que entra a Secretaria do Dr. Edson hoje, de Anusa. A preservada ali, né? A preservação, isso nós temos alguma dificuldade, não é porque nós somos um órgão público que você pode construir em qualquer lugar, de qualquer forma. O órgão público também responde pelos seus atos, o seu secretário, o nosso prefeito e todos aqueles que têm responsabilidade têm que cumprir as normas legais. Então o que nós vamos fazer hoje, o que é? É tentar primeiro um terminal em Palmeiras. Tentar não, eu digo para você que em breve eu tenho certeza que você vai convidar o nosso prefeito Rodrigo Achiuchi para dar esse anúncio para a população, que é algo que já deveria ter acontecido, até porque isso estaria uma benfeitoria muito grande para aquela área. É claro que o prefeito que vai fazer o anúncio, mas só para antecipar que ele vai ser semelhante ao Terminal Norte, um pouco maior, desses moldes que tem aqui? Nós já temos o projeto, é lógico que eu já sei como que é o projeto, já foi tabulado, né? Eu gostaria de deixar essa surpresa, eu só posso dizer para o pessoal que reside em Palmeiras, em toda aquela hora. Hoje Palmeiras, só para você ter uma noção, o bairro de Palmeiras compreende hoje a mais da metade de Suzano. Nós temos no bairro de Palmeiras 114 km². Então você vê que a cidade tem 202,6, 114 está naquela orla do bairro das Palmeiras com diversos bairros, né? Então eu posso dizer uma coisa, dizer como vai ser o projeto, acho que eu seria não elegante, até porque esse anúncio cabe ao nosso prefeito. Só posso dizer uma coisa, o pessoal de Palmeiras, aquela população tão sofrida com relação ao transporte, vai ter surpresas muito boas nesse mandato ainda com relação a isso e vou ficar muito feliz. Eu não vou dizer que ele é melhor que o outro ou pior que o outro, eu posso dizer que vai ser algo muito bom para a população. Secretário, em relação às linhas de ônibus, tem alguma previsão de aumentar a linha de ônibus em algum bairro mais distante que ainda não é beneficiado com o transporte? A cidade, Edgar, a cidade cresce no dia a dia.
Então as demandas vão surgindo e nós vamos em busca das demandas e vamos acondicionando isso. Hoje nós temos algo que se chama legalidade. Então as legalidades ocorrem como? Ocorre que você, para criar uma linha nova de ônibus, você tem que ter o quê? Um decreto e tudo mais. Então, a partir do momento que as demandas chegam para a secretaria, é solicitado a presença da radial ou até do pessoal do transporte alternativo e tudo mais, para quê? Para que a gente possa, no dia a dia, atender esses usuários do transporte público. Então, muitas foram criadas já, muitas vezes não são criadas, mas são alongadas as linhas. Onde existe a demanda, a gente procura acondicionar que o transporte coletivo, seja o ônibus, seja a van, passe nesse local e dê o devido atendimento ao pessoal que ali necessita. Certo. Bom, eu queria falar um pouco também sobre, quando souberam que o senhor ia vir aqui, teve algumas perguntas em relação a novas calçadas com rampa de acessibilidade na área central. É um problema, assim, eu sei que a prefeitura está começando a fazer esse trabalho. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como que está sendo feito essas rampas. Eu não diria nem nas calçadas. Nós estamos fazendo um trabalho, na verdade, nós demos continuidade, quando assumi a secretaria, o ano passado, já se fez há um ano do nosso trabalho, né, à frente da Secretaria Nacional de Gestão. Dei continuidade ao secretário anterior de algumas coisas que ele havia fazendo. Tudo que é bom se continua. O que a gente acha que não é bom para a cidade, a gente retira e novas ideias vão surgindo. Como eu disse para você, a cidade cresce. Se ela cresce, tem que surgir novas ideias. Acessibilidade é algo que é obrigatório hoje. Infelizmente, nossa cidade, nosso estado, nosso país não está ainda acompanhando essa evolução. Ou seja, digo para você que na nossa região hoje não existe uma cidade como Suzano que tenha tanto ponto de acessibilidade de forma adequada no trâmite da lei como Suzano. Eu convido qualquer um aí qualquer cidade. Eu gostaria que toda a cidade tivesse, Poá, Suzano, Ferraz, Mogi, Itaquá, toda a cidade tivesse, Ribeirão, toda a cidade tivesse. Não existe hoje. O que existe em Suzano é um projeto que, em contato com o Rodrigo, a gente debateu muito a acessibilidade, as necessidades. Nós temos aí estudos da quantidade de pessoas que utilizam esse serviço diariamente, e nós vimos que essa necessidade temos que cumprir a lei. Então, esse projeto nosso, para a nossa área central, é de 4 anos. Infelizmente, a pessoa vê uma acessibilidade começou pela Glicério, fez algumas praças, e não, falta aqui na frente da minha escola. Então, as pessoas têm que entender que isso é um projeto que vai 4 anos para você fazer toda a malha central. Terminou os 4 anos, você vem fazendo manutenção, é normal. Repintura anualmente. Nós tivemos aqui na esquina da Campos Salles com a Glicério, um caminhão passou por ali durante a noite, quebrou a calçada que nós havíamos sido feito, quebrou um poste de sinalização com placa e tudo mais. A gente foi lá e fez um reparo. A gente fica triste. Até falei, acabou de fazer, o pessoal criticou. Gente, isso aí é nossa função. É consertar o que se quebrou. É lógico que nós não gostaríamos, não foi anotada a placa do caminhão, não foi. A gente sabe que foi um caminhão pelo estrago que fez. Agora, o que a população tem que entender é que isso é um serviço gradativo. Agora, se hoje, eu sempre falo, olha, um projeto que vai se levar 4 anos, se eu deixar para começar amanhã, eu levo 4 anos de um dia. Então, esses 4 anos têm sido cumpridos. Então, a gente tinha uma meta de fazer 50 pontos na área central no ano de 2019. Eu digo para você hoje, com toda clareza, te levo ponto a ponto, nós temos tudo documentado, é feito com projetos, com fotos ilustrativas. Nós já fizemos 59 pontos. Eu tinha um projeto de 50 pontos em um ano, nós estamos hoje no dia 8 de agosto. Nós já fizemos 50. Então, a meta foi batida. Então, eu quero chegar no final do ano, se eu chegar a 100 pontos, muito bem, eu tinha 50 de meta, eu bati 100. Esse é importante. Agora, o que nós desejamos é o quê? Acabamos de terminar esses pontos, nós vamos levar para quê? Faculdade Federal, na Mogi das Cruzes, que é uma rua movimentada. É nos locais que tem maior fluxo e que também atendam a acessibilidade. Não adianta eu ir para uma rua que a gente sabe que não passa uma pessoa que tem acessibilidade. Eu vou procurar primeiro fazer onde tem acessibilidade, onde tem as pessoas que necessitam daquele trabalho. E, posteriormente, nas escolas estaduais, municipais, nas delegacias, nos prédios públicos, que é o que vai circular a gente. Então, nos terminais. Nós temos um projeto agora, já está comprado, eu acredito que no mês de agosto, no máximo setembro, está implantado. Nós vamos chegar ao ponto da Glicério concluída, com acessibilidade. Terminando a Glicério, nós vamos fazer o quê? Na estação, o ponto de acessibilidade, tanto do lado da região central, como da região que a gente chama de região norte, que é o nosso terminal. Além da acessibilidade, nós vamos pôr alguns pontos com pessoas com deficiência visual, ou seja, os sinos e faróis.
os sinais semafóricos de travessia. Então isso é um avanço para a cidade. Nós já temos o material comprado. Agora, não adianta eu chegar lá e colocar no local um sino sonoro para o deficiente visual se eu não tenho uma calçada de acessibilidade. Aí vai falar, ó, como que o visual vem? Então, a gente tem que ver tudo em conjunto. Então as pessoas às vezes não têm aquela, digamos, a paciência de aguardar um pouco, mas vai acontecer. Às vezes a gente recebe algumas críticas na internet, eu sou uma pessoa que sou às vezes criticado, isso não... Eu falo que quanto mais me critica, Edgar, mais eu fico forte. Mas a internet mais eu fico com vontade de trabalhar. É normal na internet, o pessoal sempre vai achar. Mas a crítica me fortalece, porque ela me tira da zona de conforto. Então, quando me critica é porque eu estacionei um pouco, aí eu vou em busca de mais trabalho no dia seguinte. Então, às vezes recebo uma crítica, recebi outro dia uma crítica na internet, olha, você fez uma acessibilidade, mas tem uma calçada que está sem um piso. Gente, a gente tem que separar as coisas. Nós fizemos aqui uma acessibilidade. A calçada, a postura foi lá, notificou a pessoa e vai sofrer sanções. Ela tem um prazo legal de 30 dias para fazer. Então, uma coisa é esperar. Não, a pessoa já quer que você faça acessibilidade, que a pessoa seja na hora. Não, as coisas têm que ter o seu tempo. Agora, a coisa está acontecendo. Eu acho que em matéria de trânsito, nós tivemos um grande avanço nesse último ano. Eu acho que quem anda na cidade, não só na cidade da Malha Central, como nos bairros, tem visto a sinalização muito mais transparente. E o que leva a isso aí é uma coisa só, é evitar o acidente, que é o que a gente trabalha dia a dia. Secretário, a gente está tendo uma boa participação aqui dos nossos internautas. Aí tem o Alan Gomes, ele é taxista, né? Ele está falando que ele é taxista aqui em Suzano. Eu gostaria de saber sobre a regulamentação dos carros de aplicativos, né? Qual que é o posicionamento da prefeitura, né? Ele até colocou aqui, nós, taxistas, estamos aguardando uma resposta. Nós tivemos, até o doutor Geraldo, que é o nosso diretor lá do trânsito, teve uma reunião com alguns taxistas, não sei se o Alan estava presente ou não, porque por nome assim não se recorda. Eu sou o maior defensor de taxista da cidade, viu, Edgar? Certo. Prova disso que no ano de 2016, a última lei que nós tivemos de táxi em Suzano, fora essa que está em vigência, era de 77. No governo de 77 tinha sido criada uma lei que não estava em uso mais. Quando foi em 2016, nós conseguimos regulamentar a lei do táxi. Então, hoje todo taxista de Suzano, 152 taxistas, são regulamentados. Agora, felizmente o Uber tomou conta, não é de Suzano, é do país, do mundo. Você vai em outros países, procura na internet, também tem Uber. Salvo algum país do primeiro mundo que você não acha, que conseguiram evitar isso. Agora, nós temos um grande problema. Mogi acabou criando uma lei, a lei não funcionou. Mas não funciona, mas o pessoal está sendo multado. Tá bom, está sendo multado. E aí? O aplicativo foi multado. Eles estão pagando a multa? Não. Estão aprendendo algum carro? Não. Então, não adianta você fazer uma lei que não se consiga cumprir. Fazer a multa e o aplicativo não pagar ou não ser punido, não adianta. Nós já fizemos aí alguns apontamentos com relação a isso. Está no jurídico. Tive ontem lá no jurídico, no nosso departamento jurídico, já enviou para nós até alguns documentos que foram apresentados com base à lei de Mogi também, até para que a gente se adequade com a lei federal e tem algum espelho em cidades vizinhas, porque o problema não é Suzano, é em Suzano, em Poá. Então o problema é na nossa região, no nosso estado e no nosso Brasil. Então estamos recebendo hoje essa documentação. Amanhã o doutor Geraldo já está em contato com esse grupo de taxistas que estiveram lá, dentre eles o Marcelo, com mais alguns taxistas que é mais conhecido da gente no dia a dia. Do Alan não me lembro se ele esteve lá ou não, mas eu posso verificar. Toda reunião nossa é feita uma ata, então isso é tudo registrado. E de qualquer forma, nós estamos trabalhando para quê? Para esse combate que eu entendo. Eu falo para você que na cidade de Suzano eu nunca usei esse serviço de Uber. Eu não tenho nem esse aplicativo no meu celular. Mas hoje o transporte por aplicativo ele não pode ser feito, né? Eu entendo que ele é ilegal. Que não tem uma lei, né? Sim. Se nós verificarmos, houve uma sanção do nosso presidente Bolsonaro. Ele entende que o transporte clandestino, hoje ele é crime. Uhum. Se precisar, tem uma lei lá. Eu fiz uma revisão dela esses dias, uma leitura dela. Inclusive, ela teve já uma alteração, foi feita a lei, e ele era tido como grave, hoje ele é um crime gravíssimo. Então, foi alterada para um peso maior. Agora, hoje o trânsito, por exemplo, o agente ele não para veículos. Até porque ele não é uma pessoa que está armada, competente para receber, de repente, um sabor aí. Uhum. Então, o que tem que ser feito? Hoje, se ele é crime, quem combate o crime é o trânsito? Não. O trânsito da nossa cidade, o transporte do trânsito da nossa cidade, combate o quê? As leis de trânsito, a lei 9.503. Uhum.
Agora, o crime quem combate? A Polícia Civil, a Polícia Militar, está na sua própria guarda, tem feito isso. Agora, o combate qualquer, se ele é crime, pegou uma pessoa com Uber que eu entendo que é irregular, prova disso que eu nunca fiz uso desse serviço e não faço. E as pessoas que meus amigos falam, se você faz, eu entendo que isso é irregular, eu estou isento a isso aí. Então eu oriento as pessoas a não fazerem. Eu acho que o serviço credenciado do táxi, ele cumpre realmente a tabela que existe aí na cidade. Eu digo para você, ó, nós estamos no 3º ano que o taxista não pede aumento. Nossa cidade está no 3º ano sem aumento. Se falar para o taxista hoje, você quer aumento? Fala, eu com o que eu estou cobrando? Eu não consigo uma corrida, imaginou se eu pedir aumento. Então cai mais ainda. Então a verdade é que dia a dia eles têm sido sacrificados pelos Uber. Os Uber hoje, geralmente quem faz o Uber é a pessoa que já tem um emprego, ele faz isso como um bico, como um extra do rendimento dele. Muitas das vezes ele usa aquele Uber para fazer o transporte no seu trabalho, ele sai 2 horas mais cedo, 3 horas, e já faz aquele trajeto para não gastar o combustível, o pedágio. Então é algo que ele fez a mais. E o taxista não, ele vive daquilo unicamente. Entendo que o Uber é clandestino, no meu ver, entendo que ele é crime também, e compete aí a Polícia Militar, a Polícia Civil, a gente tem feito essas comunicações, faça esse combate. Agora, é uma coisa um pouco difícil, porque ele não vem só da cidade de Suzano, ele vem de fora. Nós temos aí uma estatística hoje de 1.500 a 1.800 veículos por dia em Suzano que circula como Uber, e vou dizer para você que não tem 20% que é de Suzano, é tudo de fora. Então fica muito difícil, porque eles não têm um ponto fixo. Eles vêm, pegam o passageiro e vão embora. E às vezes é muito difícil para o passageiro, não vai falar para você, eu estou pegando um Uber. Ele entra no carro, foi embora, é muito complicado esse combate. Mas eu acho que a competência aí, sendo crime, é da Polícia Civil, Militar e parte também da Guarda, nada impede que faça essas apreensões. O Alan está falando aqui que ele estava na reunião, falou, estive sim na reunião. Secretário, a Câmara de Suzano, através da Comissão de Trânsito, ela estava intermediando uma reivindicação dos pais das escolas estaduais em relação, segundo a Câmara, ao cancelamento do transporte escolar do Estado, né? E pediu ajuda para a Secretaria Municipal. E o senhor participou de algumas reuniões, né, com a Diretoria Regional de Ensino. Eu queria que o senhor falasse um pouco qual o tipo de ajuda que o município pode dar nesse caso, né? Como que o senhor acha que vai terminar essa história aí? O término dessa história, eu sou sincero em dizer que não dá para se prever. Eu acho que, apesar de a competência não ser do município, até porque é um transporte estadual, então a lei nos faculta dizendo o seguinte, que o direito de estudo ele tem, que o transporte, nós temos uma lei estadual, que a criança ou adolescente ou o jovem que resida a mais de 2 km da sua residência, ele tem por direito ser levado até a escola. Então, essa é o que a lei prevê. Então, sendo previsto isso, tem que ser cumprido pelo Estado. O que acontece é que esse serviço sempre foi feito, nos últimos anos, foram feitos por empresa contratada pelo Estado. Uhum. E talvez o nosso governador tenha feito aí alguns estudos, e ele entende que o custo seria menor se fizesse com uma empresa do transporte público. Agora, o único documento que eu recebi do Estado foi me perguntando se o transporte público, que nós temos a empresa radial, se ele é exclusivo para o transporte público. Eu acho que houve um equívoco do Estado, porque ele não é exclusivo. Ao passo que você tem o transporte público com a radial e também o transporte público com o transporte alternativo complementar, que são as vans, que nós dizemos, então ele já não é mais exclusivo. Então eu respondi, se o ofício foi respondido essa semana para o dirigente da delegacia de ensino aqui da cidade, acho que o Wilson, o nome dele, se não me engano, e nós informamos que ele não é exclusivo. Mas mesmo assim, eles adquiriram esse cartão, que não é o cartão bom, foi direto da empresa, e esse cartão deu direito da criança, do adolescente ou jovem, ingressar o ônibus e ir para o seu estudo. Posso dizer para você que nos primeiros dias foi um trauma, infelizmente alguns agentes de transporte nós tiveram algumas escolas até para fiscalizar isso aí, porque o ônibus ele não pode, se ele tem um roteiro a seguir, o itinerário, ele não pode simplesmente passar na frente da escola, ele passa o itinerário que é previsto pela lei. Então, houve alguns desvios. Se esse desvio foi constatado, já pedi informações para a empresa radial, ele tem um prazo para me responder esse ofício, e se ele assim praticou, vai sofrer a sanção da lei. Certo? Então a gente está fiscalizando diariamente. Ontem posso dizer para você que não teve nenhum desvio de itinerário. Nós estamos com um problema também que as vans não estão conseguindo levar esses alunos. Eu entendo que se
existe, na verdade nós temos o cartão bom. Esse cartão bom é controlado pela Radial. Isso sim é exclusividade dele, mas não o transporte público. Então talvez o Estado não teve esse entendimento do que é o cartão bom e o que é transporte público, são coisas distintas. O cartão bom é algo que você adquire a empresa ou você mesmo para poder pagar como pagamento da passagem. Não diz respeito ao transporte de exclusividade da cidade. Então eu entendo que houve aí alguma falha. É um mal entendido. Né? Eu não vou entrar no mérito de julgar o que o Estado fez, até porque a competência é dele. Se houve erro, quem vai responder por esse erro, talvez a Delegacia de Ensino daqui, ou a Secretaria de Educação Estadual. O que compete ao município é uma coisa única, é fiscalizar tanto o transporte público municipal, como também fiscalizar o transporte escolar. Agora, como eles estão tirando do escolar e indo para o transporte público municipal, a gente passa a fiscalizar o transporte público municipal, que é a nossa competência. E se irregularidades, a sanção da lei são aplicadas. Eu espero que isso acabe bem, até porque o grande intuito do transporte e o grande intuito do nosso prefeito Rodrigo Asciuti é que a paz reine. E quem não sofra quem? Os nossos munícipes, nossos alunos. Muitos deles hoje, as crianças vão à noite para a escola e não pode às vezes ficar em lugar ermo, lugar inseguro, ficar lá 20, 30 minutos esperando um ônibus de linha passar, que é o período que muitas vezes acontece. E quando ele tinha um ônibus escolar, na maioria das vezes ele era pego na escola e deixado muito próximo à sua casa. Hoje já existe a distância de 500, 600 metros, que pode aí um garoto ser assaltado, ou qualquer tipo de ocorrência, que poderia ser evitado. Então eu acho que o Estado deveria realmente rever ponto a ponto o que está sendo causado. Eu acho que o dinheiro para o Estado, essa economia que talvez eles alegam que vai existir, é muito bom. Só que entre a economia e a segurança de uma criança, eu prefiro ficar sem economia. Tá certo. Secretário, estamos caminhando para o final da entrevista. A última pergunta que eu vou fazer é em relação à operação Lei Seca, né? Suzano vai participar, já participou, já teve uma operação Lei Seca com a Polícia Rodoviária, né? Vai ter ainda esse ano? Sim, agradeço muito ao nosso Belarmino, que é o novo tenente aí do comando de área aí da rodoviária. Estive com ele ontem novamente. É lógico que nós vamos dizer os dias dessa... Não, isso. Essa é uma coisa que é um pouco sigilosa. Não dá para falar. Não compete, a gente... Até porque o intuito não é fazer o mal para ninguém, é ao contrário, é salvar aí que uma pessoa aí que seja alcoolizada possa causar um acidente levando a sua vida e de um terceiro. Suzano, nós já fazemos essas operações com o pessoal do Detran. Lá são policiais militares que fazem esse projeto. Esse é um projeto que existe no Detran. Então nós fazemos 2 vezes por ano. Fizemos em 2015 e 2016. Eu fiz por 2 vezes esse projeto em conjunto com o Detran. 2017, não sei por qual motivo, acabou se não fazendo. 2018 também não consegui no segundo semestre porque estava em desuso. Já temos aí para o segundo semestre de 2019, além do Detran, eu consegui esse estreitamento de laço aí com o nosso tenente aqui que acabei de mencionar. Agradeço ele em público, eu acho que ele vem bem intencionado com a nossa cidade, com a nossa região. Parabéns pelo trabalho que ele tem sido realizado, tem feito esse contato com a gente. E várias outras ações terão, não somente do alcoolismo, como também fiscalizações. Não é somente com o trânsito e a rodoviária, mas também em conjunto com a Polícia Militar, em conjunto com a nossa Guarda Municipal. Então isso é muito importante. Isso aí não leva transtorno para quem ali está conduzindo, leva segurança. Isso é muito importante. Tá certo. Bom, o Herbert tinha feito uma pergunta aqui sobre uma retirada de um abrigo de ônibus na João Batista Fittipaldi ao lado da NSK, né? Mas está sendo reformado lá o abrigo. Sim, na verdade, todos os abrigos que estão sendo tirados, o próprio tempo, a corrosão até mesmo do material, a ferragem. Alguns são de concreto, vai se passando o tempo e tem que ser feita a manutenção. A manutenção de abrigo hoje deveria ser feita pelo serviço de obras de manutenção. Mas a gente sabe a dificuldade da cidade, a grande dificuldade que obras têm. Então esse engajamento de parceria com essa secretaria, trânsito e obras, a gente tem feito esses reparos. É lógico que nós temos a Radial, que é uma grande interessada de ter uma acomodação melhor para o seu usuário, e isso tem feito dia a dia. Esse local realmente nós verificamos lá, o próprio caminhão do trânsito esteve no local, retirou o abrigo, levando para a secretaria, já está reformando, assim que ficar pronto, retorna para o local. Falando em abrigo de ônibus, é bom bem lembrar que Suzano é uma cidade inovadora de abrigos de ônibus. Nós temos em Suzano aí já 13 pontos com pontos locais com abrigos solares. Então
quando eu falo essas inovações, é muito bom, Edgar, a gente comentar. Você olha hoje a internet nos dá esse acesso, né, de procura, de busca, e você vê que no estado de São Paulo, Suzano fez uma inovação. O Rodrigo veio com esse projeto, quando ele falou isso para mim no ano passado, no comecinho de agosto, que eu voltei para o secretário, eu falei, prefeito, mas nós vamos plantar esse projeto, ninguém tem. Ele falou, não tem, mas nós vamos ter. A princípio eu achei um pouco audacioso o nosso prefeito, mas eu vi que a audácia funcionou. Hoje nós estamos já com 13 locais, é uma parceria que existe entre empresas, então várias empresas têm feito aí essa parceria, ele tem realmente o seu direito de uso aí de propaganda na parte do ônibus, na outra parte a gente coloca a história de Suzano, o Descubra Suzano, que são os nossos prédios antigos. Temos uma parte que nós colocamos o itinerário do ônibus, onde ele circula naquele local, telefones utilitários, como telefone de delegacia, de hospital, bombeiro, todos os locais aí de utilitários, próprio trânsito. Então isso aí tem funcionado muito bem. E a grande importância é a segurança que tem dado para as pessoas que utilizam esse serviço. Então, essa iluminação solar é onde o local não possui um poste de luz, nada. Aquela imensa escuridão se transforma numa clareira que a pessoa pode ter uma segurança maior e um conforto maior. Além de abrigar para o sol, da chuva, também a segurança, principalmente à noite, da iluminação. Ele vai carregando durante o dia, né? E à noite que é isso? Sim, que funciona assim, não? quando se fala em esse tipo de energia solar, a gente fala que é uma bateria. Uhum. Aí um dia um cara falou, pô, mas ninguém rouba para pôr no carro. Não, ela é uma bateria totalmente diferenciada. Ela não carrega com o sol, ela carrega com energia solar, ou seja, com a claridade. Então, o dia nos faz a claridade e ela carrega. Todos esses abrigos que nós colocamos foram custo zero. Hoje, um abrigo completo para a cidade com energia solar fica entre cerca de, dependendo do tamanho dele, vamos dizer, o tamanho padrão, cerca de R$8.000. As empresas que colocaram, utilizam lá, por exemplo, Parada e o nome da empresa, não vamos citar aqui, senão vamos fazer um merchandising aí, fica complicado. Mas usa o nome da empresa, isso é muito importante, que ele está divulgando o nome da empresa dele e está dando um auxílio para a cidade e para os seus usuários. Até porque essa empresa ao lado do abrigo, uma boa parte que utiliza o abrigo são seus funcionários. Então, esses funcionários têm essa comodidade que é proporcionada por uma empresa que ele trabalha na maioria das vezes. Secretário, queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigado pelos esclarecimentos. É um assunto bastante vasto, né? Tem bastante coisa para falar. Eu queria agradecer, muito obrigado pela sua presença e espero que volte aí novamente para estar trazendo novidades como as de hoje que o senhor passou para a gente. Eu que agradeço, Edgar. Sempre que me for feito o convite, estarei presente para todos os esclarecimentos. Queria dizer aos internautas, a quem nos ouve, que nos assiste, que nós estamos na rua José Correia Gonçalves, número 152, ali é a nossa sede da secretaria. Nosso telefone é 4746-1166. O nosso serviço de trânsito trabalha através de um CCO, Centro de Comunicação e de Ocorrências. Qualquer ocorrência na cidade, puder ligar para lá, faça essa gentileza. Se tiver alguma dificuldade, algum esclarecimento, estou lá diariamente para atender a todos que me procurarem. E aproveitar esse momento, além de agradecer ao público, os internautas, a todos os funcionários do trânsito, que têm dado a felicidade de trabalhar em conjunto e melhorar a nossa cidade com o trânsito mais seguro que nós temos feito. Tá certo. Obrigado, secretário, mais uma vez. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista até esse momento. E até o próximo programa.